Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 5 de julho de 2021. Vou falar hoje sobre como que a Rússia faz para atacar ou incomodar. Eu coloquei a questão de ataque, né? O exercício Sea da NATO na Ucrânia, que está sendo realizado desde o último dia 28 e vai terminar agora no próximo dia 10 de julho. Praticamente não passa um dia sem que haja notícias daquela região. No final da semana agora passada, o presidente Vladimir Putin, ele assinou um decreto permitindo que os russos bloqueassem o Estreito de Kerch. Tudo isso após o tenso incidente com o destroyer Defender britânico perto da Crimeia, mas isso não é tudo, é principalmente por causa dos exercícios que a NATO está realizando na Ucrânia e principalmente, notadamente, a marinha da NATO no Mar Negro. A Rússia trouxe também ao Mar Negro toda a frota que ela tem. Trouxe navios de diversas regiões. Essa foi a resposta dela aos exercícios internacionais Sea Breeze. É um treinamento militar em grande escala de cerca de 30 países aproximadamente. Acho que, para ser mais exato, 32 países. A Rússia trouxe toda uma frota de diversos locais, inclusive ela tem outras frotas para acompanhar os exercícios acho que queria participar junto com os exercícios da NATO. Os exercícios desse Sea Breeze, eles são realizados anualmente, então a Rússia e qualquer outro país sabem, podem ter isso no cronograma quando e onde que eles vão ser realizados. E cada vez o Kremlin não perde a oportunidade de criar provocações e informações de ataque. Mesmo agora, a Rússia está fazendo uma campanha de desinformação de meses para desacreditar os exercícios e a OTAN como um todo. Essas operações russas são geralmente bastante complexas. Elas envolvem todos os principais serviços especiais russos, têm como alvo vários públicos ao mesmo tempo, todas as mensagens são estáveis, bem testadas e os canais de comunicação cobrem vários níveis. Altos funcionários da mídia, a mídia propriamente dita, os funcionários estatais, redes sociais e o mais alto funcionário, no caso o próprio presidente russo. As etapas geralmente são as seguintes: eles fazem uma injeção gradual de notícias, depois fazem uma escalada, fazem um ataque agressivo por meio da mídia e das redes sociais, e finalmente a normalização por meio da coerção de suas condições no mais alto nível político. Tudo começa, vamos chamar assim, com o chamado swing, ou seja, é um balanço, né? Um balanço das informações e do ataque em diversos níveis que eles fazem. Essa etapa mais longa e menos intensa, geralmente é falada por funcionários, ministros, conselheiros e parlamentares. Eles jogam no campo da informação a tese de que algo pode acontecer. Geralmente é uma alegada provocação, eles dizem a provocação da Ucrânia, ou a provocação dos aliados da Ucrânia, como a NATO, como os Estados Unidos. Nossas fontes em Kiev, dizem eles, no caso do Kiev, né? Há informações de que é um início típico da campanha para invadir a Rússia, né? No caso do Sea Breeze, o balanço ocorreu ao longo da primavera e início do verão. Em abril, o secretário de Conselho de Segurança da Rússia, que se chama Mykola Patrushev, divulgou uma declaração de que a Ucrânia provocaria o assassinato de suas tropas na Crimeia, com o apoio dos Estados Unidos da América, para forçar a Rússia a reagir. Vocês vejam só que aberração, né? Ao mesmo tempo, o ministro de Defesa russo, Shoigu, transferiu tropas massivamente para a Crimeia e declarou uma verificação de controle de prontidão do exército para combate. São aqueles soldados, mais de 100 mil soldados que estavam na fronteira com a Ucrânia e que parte deles retirou-se, mas a maioria ainda continua no terreno. E deve ficar, porque vai ter outros exercícios russos em setembro. Eles podem fazer exercícios, os outros é que não podem. É um negócio muito cínico. O suporte de informação dessa história é semelhante ao que precedeu os eventos no Estreito de Kerch, em novembro de 2018, quando a Rússia atacou navios ucranianos e capturou os marinheiros ucranianos e os navios. Em alguns dias antes do incidente, talk shows de propaganda russa foram ao ar no canal. Na época, o presidente chamava-se Petro Poroshenko, eles diziam que ordenou a captura do Mar de Azov.
Isso a mídia russa dizia. E o deputado russo da Duma, Leonid Kalashnikov, o sobrenome igual dessa arma, desse fuzil Kalashnikov, na verdade previu o próprio evento, chamando-o de uma provocação ucraniana. É sempre os ucranianos que estão provocando. Eles invadiram a Crimeia, anexaram, mas os provocadores são os ucranianos. Eles invadiram Donbass, mas os provocadores são os ucranianos. Já no início do verão havia uma mensagem do Ministério da Defesa da Rússia, de que o treinamento era um disfarce para a transferência secreta de armas para a Ucrânia. Isso que eles colocavam na mídia russa, por causa desse exercício Sibris, ou seja, o exercício é para transferir armas secretamente para a Ucrânia. E a mesma declaração é distribuída pelos Ministérios das Relações Exteriores da Rússia. Mas é uma tese absurda, né? Vocês que assistem o meu canal, né? Essa questão dessa geopolítica. Isso porque os Estados Unidos da América estão ajudando abertamente a Ucrânia com armas. E mandando armas agora regularmente, principalmente depois que o Biden assumiu. E o treinamento do Sibris não é necessário para isso. Então a Rússia começa a intimidar e ameaçar. No dia anterior à história com o destroyer britânico, Putin disse que a OTAN estava se expandindo e quebrando a sua promessa de não fazê-lo, ou seja, porque a OTAN disse que não vai se expandir, eles estão se expandindo. Outro retorno de Putin à tese das linhas vermelhas que a própria Rússia define. Quase simultaneamente com a passagem pacífica do contratorpedeiro britânico a 12 milhas da Crimeia. Ele poderia passar 12 milhas da Crimeia. E mesmo que estivesse em águas, ele estaria em águas ucranianas e não russas. A embaixada russa nos Estados Unidos explodiu com um tweet sobre a natureza agressiva dos exercícios e pediu aos Estados Unidos e à OTAN que os parassem. A partir desse momento, começa o bombardeio massivo de informações. Normalmente a mecânica dessa onda é bastante simples. Os serviços secretos russos enviam sua mídia, blogueiros, especialistas especiais, né, com as narrativas básicas que devem ser ativamente disseminadas. As narrativas dependem muito do público. Por exemplo, especialistas ocidentais próximos ao Kremlin, que tem muitos jornalistas, né, e jornalistas também, argumentam que a Rússia tem que se defender porque a própria aliança está provocando isso. Aqueles que distribuem as notas oficiais e fingem que estão fazendo uma análise, mas estão colocando as palavras de Putin e as palavras do Kremlin no mundo. O principal para o público ucraniano aqui é, naturalmente, a narrativa da governança externa, da dependência da liderança ucraniana, dos aliados ocidentais e sua prontidão para iniciar a Terceira Guerra Mundial em nosso território, no caso, o território russo. Eles dizem isso, espalham à imprensa e na imprensa internacional também, que a Ucrânia vai provocar uma guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial, né, junto com a NATO, né, e começam a espalhar isso em todos os tipos de canais, né? E eles inclusive espalharam um negócio ridículo aqui que você podia ver, a gente podia ver na imprensa russa, que começaram a espalhar a história ao mesmo tempo que o lado ucraniano fornecia comida de má qualidade às tropas da OTAN. Tipo, aí eles colocavam até como manchete: onde está o famoso borscht ucraniano? Que é de muito boa qualidade. Estas são narrativas destinadas a desacreditar o exército ucraniano e a liderança político-militar. Para o público doméstico da Rússia, a propaganda do Kremlin tradicionalmente sacrifica a Rússia. Aqui estão as boas e velhas teses sobre roubar a OTAN, que a OTAN veio roubar o nosso terreno, invadir, os russos são coitados, estão apenas se defendendo, então, para as fronteiras da Rússia, sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial por iniciativa do Ocidente. Ou seja, eles batem muito nessa tecla de terceira guerra mundial. Eles querem criar a imagem do inimigo, é um método testado, se vocês prestarem bastante atenção, em muitos regimes autoritários, que permitem mobilizar e consolidar o público interno, criar tensões e assim desviar a atenção das questões internas do Estado. Na verdade, os exercícios são da natureza defensiva, a Rússia não pode deixar de saber disso, porque em 1998, você veja bem, a Rússia participou do Sibris, e depois, com a ascensão do Putin, gradativamente ela deixou de, não queria mais participar. Ela se colocou como inimigo da NATO, como inimigo do Ocidente. Portanto, outra campanha de informação hostil contra eles é uma tentativa, por um lado, de desacreditar a OTAN, de outro, justificar suas próprias ações agressivas na região. Já é óbvio que a tensão neles só aumentará nas capacidades de defesa da NATO e da Ucrânia, que depende muito do comportamento de todos os aliados entre si. O caso
Destroyer, que é um exemplo de como é possível e necessário responder às tentativas de dominar Azov e Mar Negro. Em um momento em que a Rússia ainda busca dividir o mundo em zonas de influência, argumenta que tem o direito de decidir o destino da Ucrânia, pelo povo ucraniano e sem a participação do povo ucraniano. Tais ações dos parceiros da Ucrânia, segundo a Rússia, tornam-se um elemento muito perigoso, que eles começam a sucumbir a ambições da Rússia para a Crimeia e as águas circundantes. Então essa é a questão da Rússia. No esforço de assustar a todos, eu diria para você o seguinte: ela já concordou com a Terceira Guerra Mundial. Sim, a Rússia já concordou com a Terceira Guerra Mundial no discurso, na propaganda e na mídia. E afinal, a peculiaridade da tensão constante é que com o tempo você se acostuma com essa tensão e ela deixa de ser exaustiva. Já ninguém presta muita atenção. O mesmo parece estar acontecendo com as ameaças da Rússia. Eles assustam o mundo cada vez menos. Na realidade, isso é uma guerra de informação que a Rússia já iniciou antes dos exercícios e continua agora. Tanto que antes dos exercícios ela protestou e pediu para os exercícios serem cancelados, porque ia gerar muita tensão. Mas quem está correndo atrás da tensão, quem está provocando a tensão, efetivamente é a Rússia, que ela sabe, apesar de negar, ela sabe que está em um território que não é dela, que a Crimeia não é dela, e Donbás muito menos é dela e nunca foi dela, né? Ela não pode dizer porque a Ucrânia, enquanto Estado, estava na União Soviética, que aquilo lá é dela, né? Eles não são nem o mesmo povo agora como eles querem dizer que são. É outra gente que está como intrusa no território da Ucrânia. E está querendo atrapalhar esse exercício, principalmente porque a Ucrânia faz parte desse exercício com a NATO. E a Ucrânia é um candidato para que ela ingresse na NATO. Então essa é a grande questão da Rússia. E também eu queria registrar aqui que o principal, o navio capitania, como dizer, é um navio americano, que é também um destroyer, com mísseis nucleares, mas é um destroyer também antimíssil, que ele intercepta interceptor de mísseis nucleares inimigos, que está participando e capitaneando essas manobras militares. Essas manobras militares, elas acontecem no mar, na terra e no ar, ou seja, com as três forças em conjunto, tanto ucranianas como americanas. Tem 5 mil, nesse exercício, 5 mil soldados americanos, além das forças especiais de 18 países, né, de tropas especiais, que seriam comandos, paraquedistas, ou seja, forças com treinamento especial de infiltração, como os SEALs americanos, como os Rangers do exército americano também estão participando desse grupo. Então é uma quantidade grande, são 32 países participando, mais de 30 navios estão participando, mais de 40, um número exato ainda não está sendo divulgado, mas é um número grande, o número de aeronaves também é grande, e fazendo exercício na região. Ou principalmente esse destroyer USS Ross, que é esse principal navio desse exercício, onde ele vai sempre tem navios russos andando atrás, mantendo uma distância, estão acompanhando para ver o que ele faz, quais os exercícios que ele faz. E além da Rússia, como eu já comentei, incorporou um grande número de navios que trouxe de outras regiões, de outras áreas, para se incorporar a também esse acompanhamento, que eles chamam que estão fazendo exercício também, mas na realidade eles estão acompanhando, estão observando, e houve um sobrevoo em cima desse destroyer americano, passaram mais ou menos a 100 metros de altura, 2 caças Su russos. Então os russos de fato estão preocupados, eles estão nervosos, isso deixa eles mais nervosos do que as forças da NATO, ou mesmo do que os ucranianos que estão lá, porque eles sentem que eles fizeram um erro e eles têm medo que alguém não vá tomar esse erro, corrigir esse erro à força. O que eu não acredito também. Eu não acredito nessa terceira guerra, que os russos fazem isso como propaganda para o público interno e fazem isso para propaganda para os pró-russos no mundo, e aqueles que não entendem muito o que é uma mãe chamam a Rússia de mãe Rússia. Isso não existe, né? São pessoas que não têm nem ascendência na Rússia e não sabem direito nem como funciona a Rússia e ficam repetindo, mas são
úteis para Moscou, são úteis para Putin, são úteis para o Kremlin. São aqueles que eu não digo que são inocentes, úteis, não são porque eles deliberadamente são esquerdistas, são comunistas e que ficam repetindo isso, quer sejam pessoas comuns, militantes, quer sejam repórteres que ficam recebendo press releases das embaixadas do governo russo e ficam repetindo como se estivessem fazendo uma análise profunda, mas só estão fazendo palavras sem usar nenhuma inteligência para analisar aquilo ali, pró-Rússia e pró-Putin. Obrigado a todos, peço a vocês que, se não são inscritos, inscrevam-se no canal, deem seu like. É muito importante vocês estarem inscritos, ajudem o canal a crescer. Esse tipo de notícia, esse tipo de análise vocês não veem na mídia tradicional ou em outros canais. Divulguem nas suas redes sociais, conto com vocês. E obrigado a todos, obrigado a que assistiram o vídeo até aqui, obrigado a todos os inscritos no canal. Forte abraço, Deus abençoe a todos, paz e bem.